Metafísica, por Aristóteles. Tradução e notas de Edson Bini, editora Edpro, canal Leconte. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão bem-vindos, ou também comprando livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegarão até mim para que sejam gravados, como nos fez o Wilhelm. Muito obrigada, querido. Ele comprou este e muitos outros livros, e também é possível tornar-se membro do canal. Os links estão todos no descritivo. Por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Sinopse. Livro 4. Caracterização da metafísica como ciência do ser enquanto ser, os sentidos do ser, suas relações com o uno e as noções que têm pertinência com a ontologia ou metafísica. A questão da ontologia também como ciência do estudo dos axiomas e do princípio de não contradição. O método da refutação a serviço da demonstração do princípio de não contradição. Crítica ao relativismo, que rejeita o princípio de não contradição, sobretudo de Protágoras. Continuação centrada na concepção de Protágoras. O método da refutação a serviço da demonstração do princípio do terceiro excluído. E crítica às opiniões radicais e unilaterais de que tudo é verdadeiro ou tudo é falso. Livro 4. Primeiro, há uma ciência que investiga o ser como ser e as propriedades que lhe são inerentes devido à sua própria natureza. Essa ciência não é nenhuma das chamadas ciências particulares, pois nenhuma delas se ocupa do ser geralmente como ser. Elas seccionam alguma porção do ser e investigam os atributos desta porção, como fazem, por exemplo, as ciências matemáticas. Mas visto que buscamos os primeiros princípios e as causas supremas, está claro que devem pertencer a algo em função da sua própria natureza. Por conseguinte, se esses princípios foram investigados por aqueles que também investigaram os elementos das coisas que existem, os elementos têm que ser elementos do ser, não acidentalmente, mas em relação ao ser, como ser. Portanto, é do ser como ser que nós também temos que apreender as primeiras causas. Segundo, o termo ser é utilizado em vários sentidos, mas com referência a uma ideia central e uma característica definida, e não meramente como um epíteto ordinário. Assim, como o termo saudável relaciona-se sempre com saúde, no sentido de preservá-la ou no de reproduzi-la, ou naquele de ser um sintoma dela, ou naquele de ser receptivo a ela, e como médico relaciona-se com a arte da medicina, no sentido de possuí-la, ou naquele de estar naturalmente adaptado a ela, ou naquele de que é uma função da medicina, e descobriremos outros termos empregados de maneira semelhante a esses, do mesmo modo, ser é usado em diversos sentidos, mas sempre com referência a um único princípio. Com efeito, disse de algumas coisas que são porque são substâncias, outras porque são modificações da substância, outras porque constituem um processo para a substância, ou destruições, ou privações, ou qualidades da substância, ou porque são produtivas ou geradoras da substância, ou de termos relativos à substância, ou ainda negações de algum desses termos, ou da substância. Assim, chegamos a dizer até que não ser é não ser. Desta maneira, tal como uma ciência de todas as coisas saudáveis, o mesmo aplica-se verdadeiramente a tudo mais, pois não é somente no caso de termos que expressam uma noção comum que a investigação diz respeito a uma ciência, como também no caso de termos que se relacionam a uma característica particular, posto que estes últimos também, num certo sentido, expressam uma noção comum. Fica claro, portanto, que a investigação das coisas que são, enquanto são, também diz respeito a uma ciência. Ora, em todos os casos, o conhecimento, sobretudo, tange àquilo que é primário, isto é, aquilo de que todas as outras coisas dependem e do que extraem seus nomes. Se então a substância é essa coisa primária, é das substâncias que o filósofo deve apreender os primeiros princípios e causas. Ora,
para toda classe particular de coisas, na medida em que há percepção, há uma ciência. Por exemplo, a gramática, que é uma ciência, ocupa-se da investigação de todos os sons articulados, fala. Daí, a investigação de todas as espécies de ser como ser diz respeito a uma ciência que é genericamente singular, e a investigação das diversas espécies de ser diz respeito às partes específicas dessa ciência. Bem, se o ser e a unidade são idênticos, isto é, uma só natureza no sentido de que estão associados como estão o princípio é a causa, e não como sendo denotados pela mesma definição, embora não faça diferença, mas é útil ao nosso argumento os compreendermos no mesmo sentido, então, se o ser e a unidade são idênticos, posto que um ser humano, bem como ser humano existente e ser humano são a mesma coisa, ou seja, a duplicação na afirmação ele é um ser humano e um ser humano existente não proporciona nenhum significado novo, então está claro que os conceitos de humanidade e existência não estão dissociados no tocante a vir a ser ou deixar de ser, e analogamente no caso de um termo de modo que obviamente o termo adicional nessas frases tem a mesma significação, e unidade em nada se distingue de ser, e ademais, se a substância de cada coisa é singular e em nenhum sentido acidental, e analogamente é de sua própria natureza algo que é, então há tantas espécies de ser quanto de unidade. E para investigar a essência dessas espécies, quero dizer, por exemplo, a investigação do mesmo e do outro, e todos os demais conceitos semelhantes, que, a nos expressar a grosso modo, todos os contrários são reduzíveis a esse princípio primeiro, mas que nos é lícito considerar que foram suficientemente abordados na seleção dos contrários, existe o domínio de uma ciência que é genericamente singular. E há tantas divisões da filosofia quanto a tipos de substâncias, de modo que deve haver entre eles uma filosofia primeira e uma que a ela sucede. Com efeito, o ser e a unidade acarretam imediatamente gêneros, e assim as ciências corresponderão a esses gêneros. O termo filósofo é como o termo matemático em seus usos, pois as matemáticas também possuem divisões. Há uma ciência primária e uma secundária, e outras sucessivamente no domínio das matemáticas. Ora, uma vez que a tarefa de uma ciência é investigar opostos, e o oposto da unidade é a pluralidade, e cabe a uma ciência investigar a negação e a privação da unidade, porque em ambos os casos estamos estudando a unidade, a qual a negação ou a privação se refere, enunciada ou sob a simples forma de que a unidade não está presente, ou sob a forma de que não está presente numa classe particular, sendo que neste último caso a unidade é modificada pela diferença, independentemente do conteúdo da negação, pois a negação da unidade é a ausência, embora na privação haja um substrato do qual ela é predicada, conclui-se que os opostos dos conceitos anteriormente indicados, tais como alteridade, dessemelhança, desigualdade e tudo mais que seja deles derivado, ou da pluralidade e unidade, enquadram-se na esfera da ciência supramencionada. E a contrariedade é um deles, tratando-se de um tipo da diferença, sendo a diferença um tipo de alteridade. Por conseguinte, tal como o termo uno é usado em vários sentidos, também o serão esses termos, e, no entanto, diz respeito a uma única ciência considerá-los a todos. Com efeito, os termos enquadram-se em distintas ciências, não se forem empregados em vários sentidos, mas se suas definições não forem nem idênticas, nem referenciáveis a uma noção comum. E como tudo é referido ao que é primário, por exemplo, todas as coisas que são chamadas de unas são referidas ao uno primário, temos que admitir que isso é também verdadeiro no que toca à identidade e à alteridade, e aos contrários. Assim, a primeira coisa a fazer é distinguir todos os sentidos nos quais cada termo é usado e, em seguida, referi-los ao primário no caso de cada predicado, e constatar como estão relacionados com ele, pois alguns extrairão o seu nome de sua posse, enquanto outros o extrairão da sua produção, e, finalmente, outros por razões semelhantes. Assim, fica claro que diz respeito a uma ciência fornecer uma explicação tanto desses conceitos quanto da substância, sendo esta uma das questões suscitadas nas dificuldades.
e cabe ao filósofo ser capaz de investigar todos os assuntos. Se não for assim, a quem caberá investigar se Sócrates e Sócrates sentado são o mesmo? Ou se uma coisa possui um contrário? Ou o que é o contrário? Ou quantos significados ele possui? E igualmente com todas as demais questões desse já és. Deste modo, visto serem essas as modificações essenciais da unidade como unidade e do ser como ser, e não como números, linhas ou fogo, está claro que cabe a essa ciência descobrir tanto a essência quanto os atributos desses conceitos. E aqueles que os investigam erram, não por serem não filósofos, mas porque a substância da qual não possuem nenhum conhecimento real é anterior. De fato, tal como o número, apresenta suas modificações peculiares, por exemplo, imparidade e paridade, comensurabilidade e igualdade, excesso e deficiência, sendo estas coisas inerentes aos números, tanto considerados independentemente quanto em relação com outros números, e tal como, de modo semelhante, outras modificações peculiares são inerentes ao sólido, ao imóvel e ao móvel, ao imponderável e ao ponderável, também o ser como ser possui certas modificações peculiares, sendo a função do filósofo descobrir a verdade destas modificações peculiares, havendo inclusive evidência desse fato. Dialéticos e sofistas ostentam a aparência do filósofo, pois a sofística não passa de aparência da sabedoria. Dialéticos discutem todos os assuntos e o ser é um assunto comum a todos eles, mas está claro que discutem tais assuntos porque pertencem à filosofia. A sofística e a dialética ocupam-se da mesma classe de temas da filosofia, mas esta difere da primeira, da sofística, em função da natureza da sua capacidade, e da segunda, dialética, em função de sua perspectiva da vida. A dialética aborda como exercício aquilo que a filosofia procura compreender, ao passo que a sofística parece ser filosofia, mas não é. Ademais, a segunda coluna de contrários é privativa, e tudo é reduzível a ser e não ser, unidade e pluralidade. Por exemplo, o repouso enquadrando-se na unidade e o movimento na pluralidade. E quase todos concordam que a substância e as coisas existentes são compostas de contrários. De um modo ou outro, todos se referem aos primeiros princípios como contrários, alguns como ímpar e par, alguns como quente e frio, alguns como limitado e ilimitado, e alguns como amor e conflito. E é evidente que todas as demais coisas também são reduzíveis à unidade e pluralidade. É de se supor esta redução. E os princípios aduzidos por outros pensadores enquadram-se completamente nesses na qualidade de gêneros. E então, essas considerações também deixam patente que compete a uma única ciência investigar o ser como ser, já que todas as coisas são ou contrários ou derivadas de contrários. E os primeiros princípios dos contrários são unidade e pluralidade, os quais pertencem a uma só ciência, quer façam referência a uma noção comum ou não. Provavelmente a verdade é que não façam essa referência, mas mesmo se o termo uno for usado em vários sentidos, os outros estarão relacionados ao sentido primário, e analogamente no que tange aos contrários, mesmo se o ser ou a unidade não for um universal, e mesmo em todos os casos, ou não for dissociável dos particulares, como presumivelmente não é. A unidade é, em alguns casos, a de referência comum, em outros, a da sucessão. Por esta mesma razão, não cabe ao geômetra inquirir o que é contrariedade ou completitude, ou ser, ou unidade, ou identidade, ou alteridade, mas proceder a partir da suposição deles. Patenteia-se, então, que diz respeito a uma ciência investigar o ser como ser e os atributos que lhes são inerentes como ser, estando esta mesma ciência encarregada de investigar, além dos conceitos já indicados, a anterioridade e a posterioridade, o gênero e a espécie, o todo e a parte e todos os demais conceitos semelhantes. Terceiro, precisamos decidir se cabe a uma mesma ciência ou a ciências diferentes a investigação dos chamados axiomas das matemáticas e da substância. É óbvio que a investigação desses axiomas também cabe a uma única ciência, nomeadamente à ciência do filósofo, já que se aplicam a todas as coisas existentes e não a uma classe particular separada e distinta das outras.
Além disso, todos os pensadores os empregam na medida em que são axiomas do ser como ser, e todo gênero possui ser, embora os empreguem somente tanto quanto suas metas o exigem, isto é, até o ponto em que o gênero, cujos atributos estão demonstrando, se estende. Consequentemente, uma vez que esses axiomas aplicam-se a todas as coisas como ser, visto ser isto o que lhes é comum, cabe àquele que investiga o ser como ser também investigá-las. Por esta razão, ninguém que esteja efetuando uma investigação particular, nem um geômetra, nem um aritmético, empenha-se em estabelecer se essas coisas são verdadeiras ou falsas. Contudo, alguns dos filósofos da natureza o fizeram muito naturalmente, porquanto eles exclusivamente se propuseram investigar a natureza como um todo e o ser. Mas como há um tipo mais consumado de pensador do que o filósofo da natureza, já que a natureza é apenas um gênero do ser, a especulação desses axiomas também caberá ao pensador do universal, que investiga a substância primária. A ciência da natureza é uma modalidade de saber, mas não a modalidade primordial. Quanto às tentativas de alguns dos que discutem os critérios de aceitação da verdade, falta-lhes educação em lógica, pois deveriam compreender essas coisas antes de empreenderem sua tarefa e não investigarem enquanto ainda permanecem aprendendo. Assim fica claro que a função do filósofo, isto é, do estudioso do todo da substância em sua natureza essencial, é também investigar os princípios do raciocínio silogístico. E é conveniente para quem da melhor forma entende cada tipo do assunto ser capaz de estabelecer os mais certos princípios do mesmo, de sorte que quem entende os modos do ser como ser capacite-se a estabelecer os mais certos princípios de todas as coisas. Ora, esta pessoa é o filósofo. E o princípio mais certo de todos é aquele, com razão, ao qual não se pode estar equivocado. Com efeito, este princípio tem que ser tanto o mais conhecido, pois é acerca do menos conhecido que os erros são sempre cometidos, quanto não baseado em hipótese. Há uma vez que o princípio a ser captado pelo estudioso de qualquer tipo de ser não é de natureza hipotética, e aquilo que alguém necessita saber, se chega realmente a sabê-lo, é um conhecimento do qual já deve dispor ao empreender uma investigação particular. Está claro, portanto, que é esse princípio o mais certo de todos os princípios, e assim passamos a indicar qual é ele. É impossível para o mesmo atributo, ao mesmo tempo, pertencer e não pertencer à mesma coisa e na mesma relação. E é necessário, em face de objeções lógicas, que juntemos quaisquer qualificações. É este o mais certo de todos os princípios, porque apresenta a definição exigida. Com efeito, é impossível para qualquer pessoa supor que uma mesma coisa é e não é, como alguns imaginam que Heráclito diz. Pois o que um homem diz não representa necessariamente aquilo em que acredita. E se é impossível para atributos contrários pertencerem simultaneamente ao mesmo sujeito, a esta premissa devem também ser acrescidas as usuais qualificações. E uma opinião que contradiga uma outra é contrária a esta, é evidente que é impossível para o mesmo indivíduo supor ao mesmo tempo que a mesma coisa é e não é, posto que o indivíduo que cometesse este erro estaria mantendo duas opiniões contrárias ao mesmo tempo. Por conseguinte, todos aqueles que estão demonstrando qualquer coisa reportam-se a isso como uma convicção extrema, uma vez que é naturalmente o ponto de partida de todos os outros axiomas também. Quarto, há alguns, todavia, como indicamos, que afirmam que é possível a mesma coisa ser e não ser, dizendo adicionalmente que é possível sustentar esta opinião. Muitos, mesmo entre os filósofos da natureza, adotam essa teoria. Mas já postulamos a impossibilidade de simultaneamente ser e não ser. E por este meio demonstramos ser esse, o mais certo de todos os princípios. Alguns realmente exigem que mesmo isso seja demonstrado, o que acontece por faltar-lhes educação em lógica, pois indica falta de educação em lógica ignorar do que devemos exigir demonstração e do que não devemos. É absolutamente impossível haver demonstração para tudo,
visto que o processo iria ao infinito, de sorte que, mesmo assim, não haveria nenhuma demonstração. Se, por outro lado, há algumas coisas cuja demonstração não precisa ser feita, eles são incapazes de declarar qual princípio consideram mais indemonstrável do que aquele em pauta. Mesmo no caso dessa posição, entretanto, estamos capacitados a demonstrar a impossibilidade mediante refutação, bastando para isto que o nosso opositor emita alguma afirmação. Se ele não se pronunciar, seria um despropósito buscar um argumento contra alguém que não tem argumentos próprios acerca de nada, na medida em que se recusa a raciocinar. E essa pessoa, como tal, realmente não é melhor do que um vegetal. E essa pessoa que se recusa a raciocinar como tal, realmente não é melhor do que um vegetal. E distingo a demonstração por refutação da demonstração simples, porque nesta poder-se-ia pensar que alguém assume exatamente o que está em questão, ao passo que, se a discussão for provocada por uma outra pessoa, teremos a demonstração por refutação e não a demonstração pura e simples. O ponto de partida para todas essas discussões não é a exigência de que nosso oponente venha a dizer que alguma coisa é ou não é, uma vez que se poderia supor ser isto e estar assumindo o que está em questão, mas que devesse dizer alguma coisa significativa tanto para si mesmo quanto para outrem. O que é essencial, desde que se espere que algum argumento se suceda. Caso contrário, é impossível que tal pessoa raciocine consigo mesma ou com outra pessoa. Concedido isso, a demonstração seria possível, uma vez que haverá alguma coisa já definida. Entretanto, a pessoa responsável pela demonstração não é quem demonstra, mas quem reconhece, pois, embora desconheça a razão, admite-a. Ademais, a pessoa que reconhece desse modo terá reconhecido a verdade de algo à parte da demonstração, de sorte que nem tudo será assim e não assim. Assim, primeiramente, evidencia-se que, de qualquer modo, o seguinte é verdadeiro. A expressão ser ou não ser possui um significado definido, de modo que nem tudo pode ser assim e não assim. Além disso, se homem possui um significado, que seja este animal bípede. Por possui um significado, entendo o seguinte: se X significa homem, então, se qualquer coisa for homem, sua humanidade consistirá em ser X. E não faz diferença mesmo que se dissesse que homem possui diversos significados, desde que, em número limitado, visto que se poderia atribuir um diferente nome a cada fórmula. Por exemplo, poder-se-ia dizer que homem não possui um significado, mas vários, um dos quais dispõe da fórmula animal bípede, podendo haver muitas outras fórmulas também, caso fossem em número limitado. Com efeito, um nome particular poderia ser atribuído a cada fórmula. Se, por outro lado, fosse dito que homem possui um número infinito de significados, é óbvio que não poderia haver discurso algum. De fato, não ter um significado é não ter nenhum significado. E se as palavras não têm nenhum significado, o discurso com outros indivíduos, e mesmo a rigor consigo mesmo, é nulo, pois é impossível pensar em qualquer coisa se não pensarmos em uma coisa. E mesmo que isso fosse possível, um nome poderia ser atribuído àquilo em que pensamos. Que este nome, como dissemos no início, tenha significado e que tenha um significado. Ora, é impossível que ser homem deva ter o mesmo significado que não ser homem. Isto é, se homem não é meramente predicável de um sujeito, mas possui um significado. Uma vez que não identificamos ter um significado com ser predicável de um sujeito, visto que, neste caso, instruído, branco e homem teriam um significado e assim todas as coisas seriam um, posto que teriam todas o mesmo significado. E será impossível para a mesma coisa ser e não ser, exceto por equivocação, como, por exemplo, alguém que chamamos de homem, outros poderiam chamar de não homem. Mas o problema é se a mesma coisa pode simultaneamente ser e não ser homem, não no nome, mas de fato. Se homem e não homem não possuem significados diferentes, está claro que não ser um homem não significará nada diferente de ser um homem. E assim ser um homem será não ser um homem. Eles serão um. Com efeito, ser um significa, como no caso de traje e manto, que a fórmula é um.
E se ser homem e ser não homem devem ser unos, terão o mesmo significado. Mas foi demonstrado anteriormente que têm significados diferentes. Se então pode-se dizer verdadeiramente de qualquer coisa que é homem, deve ser animal bípede, pois era isso que homem pretendia significar. E se é assim necessariamente, é impossível que ao mesmo tempo a mesma coisa não deva ser animal bípede. Pois ser assim necessariamente significa isto, que é impossível não ser assim. Portanto, não pode ser verdadeiro dizer simultaneamente que a mesma coisa é e não é homem. E o mesmo argumento vale também no caso de não ser homem, porque ser homem e ser não homem possuem significados diferentes, visto que mesmo o ser branco e ser homem possuem diferentes significados, pois a oposição é muito mais incisiva no primeiro caso, de modo a produzir diferentes significados. E se nos disserem que branco também significa uma e a mesma coisa, diremos novamente o que dissemos antes, que nesse caso, todas as coisas e não meramente os opostos serão um. Mas se isso é impossível, o que enunciamos procede, isto é, se nosso oponente responder à nossa pergunta. Mas se quando indagado pela simples pergunta, ele incluir em sua resposta as negações, não estará respondendo nossa questão. Não há nada que impeça que a mesma coisa seja homem e branco, e uma miríade de outras coisas. Contudo, quando indagado se é verdadeiro dizer que X é homem ou não, nosso oponente deve dar uma resposta significativa de uma coisa, e não acrescentar que X é branco e grande. Conclui-se que é realmente impossível enumerar toda a infinidade de acidentes, de sorte que o deixemos enumerar ou todos ou nenhum. Analogamente, portanto, mesmo que a mesma coisa seja 10.000 vezes homem e não homem, não se deve incluir na própria resposta à pergunta se isso é um homem, que é também ao mesmo tempo não homem, a não ser que se esteja também obrigado a incluir na própria resposta todas as outras coisas acidentais que o sujeito é ou não é. E se assim agir, não estará argumentando corretamente. Geralmente, os que assim discursam suprimem substância e essência, uma vez que são levados a afirmar que todas as coisas são acidentes e que não há isso de ser essencialmente homem ou animal. Com efeito, se houvesse isso de ser essencialmente homem, não seria ser não homem nem não ser homem, ainda que sejam estas suas negações, pois se pretendia que se tivesse um significado, isto é, a substância de alguma coisa. Mas denotar uma substância significa que a essência é aquilo e nada mais. E se ser essencialmente homem é o mesmo que ser essencialmente não homem ou essencialmente não ser homem, a essência será alguma coisa a mais. A consequência é que são levados a declarar que nada pode apresentar uma definição como essa, mas que todas as coisas são acidentais, pois estamos aqui diante da distinção entre substância e acidente. Branco é um acidente de homem, porque, embora este seja branco, não o é em essência. E uma vez que o acidental sempre implica uma predicação de algum sujeito, se todas as asserções forem acidentais, não haverá de primário do que sejam construídas essas asserções, de sorte que a predicação terá que prosseguir ao infinito. Mas isso é impossível, pois nem sequer mais do que 2 acidentes podem ser combinados na predicação. Um acidente não pode ser um acidente de um acidente, salvo se ambos são acidentes da mesma coisa. Digo, por exemplo, significativamente que o branco é instruído e o instruído branco, simplesmente porque ambos são acidentes de um homem. Mas não é neste sentido de que ambos os termos são acidentes de alguma coisa a mais que Sócrates é instruído. Portanto, uma vez que alguns acidentes são predicados no último sentido e alguns no primeiro, os que são predicados no sentido em que branco é acidental a Sócrates não podem constituir uma série infinita na direção ascendente. Por exemplo, não pode haver um outro acidente de Sócrates branco, porque a soma dessas predicações não produz uma asserção unitária. Tampouco pode branco ter um outro acidente, tal como instruído, pois o primeiro não é mais um acidente do segundo, vice-versa. E além disso, distinguimos que,
embora alguns predicados sejam acidentais nesse sentido, outros são acidentais no sentido qual instruído é acidental a Sócrates. E enquanto no primeiro caso o acidente é um acidente de um acidente, não é o que ocorre no segundo caso, de sorte que nem todas as predicações serão de acidentes. Por conseguinte, mesmo nessa situação haverá algo que denota substância. E se é assim, demonstramos que asserções contraditórias não podem ser predicadas ao mesmo tempo. Que se acresça que, se todas as predicações do mesmo sujeito forem verdadeiras ao mesmo tempo, está claro que todas as coisas serão uma, já que, se for igualmente possível afirmar ou negar algo de algo, a mesma coisa será um trireme, um muro e um ser humano, que é o que se segue necessariamente para os que sustentam a teoria de Protágoras. Com efeito, se alguém acha que um ser humano não é uma trireme, ele claramente não é uma trireme. E assim ele também é uma trireme se a asserção contraditória for verdadeira, resultando na sentença de Anaxágoras de que todas as coisas são mescladas e, consequentemente, nada realmente existe. Parece então que se referem ao indeterminado, e embora pensem que estão se referindo ao que existe, estão realmente se referindo ao que não existe, uma vez que o indeterminado é aquilo que existe em potência, mas não em ato. Mas, de fato, eles têm que admitir a afirmação ou negação de qualquer predicado, de qualquer sujeito, pois é absurdo que, no caso de cada termo, sua própria negação deva ser verdadeira, enquanto a negação de algum outro termo que não é verdadeiro em relação ao primeiro não deva ser verdadeira. Quero dizer, por exemplo, que se é verdadeiro dizer que um ser humano não é um ser humano, é também obviamente verdadeiro dizer que ele é ou não é uma trireme. Então, se a afirmação é verdadeira, a negação deve também ser verdadeira. Mas, se a afirmação não for verdadeira, a negação será ainda mais verdadeira do que a negação do próprio termo original. Portanto, se esta última negação for verdadeira, a negação de trireme também será verdadeira. E sendo esta verdadeira, a afirmação também será verdadeira. E não somente isso é concluído pelos adeptos dessa teoria, como também que não é necessário quer afirmar, quer negar, pois se é verdadeiro que qualquer coisa é tanto ser humano quanto não ser humano, está claro que não será nem ser humano, nem não ser humano, uma vez que as duas asserções correspondem duas negações. E se a primeira for tomada como uma asserção singular composta de duas, a segunda será também uma asserção singular e oposta à primeira. E, ademais, ou isso é aplicável a todos os termos, e a mesma coisa é tanto branca quanto não branca, e existe e não existe, e analogamente quanto a todas as demais asserções e negações, ou não é aplicável a todos, mas somente a alguns e não a outros. E se não for aplicável a todos, exceções serão admitidas. Mas se realmente for aplicável a todos, novamente, ou a negação será verdadeira, onde quer que a afirmação seja verdadeira, e a afirmação será verdadeira onde quer que a negação seja verdadeira, ou a negação será verdadeira onde quer que a asserção seja verdadeira, mas a asserção nem sempre será verdadeira onde a negação for verdadeira. E neste último caso, haverá alguma coisa que definitivamente não é, e isso será uma crença sólida. E se o que não é sólido e cognoscível, a asserção oposta será ainda mais cognoscível. Mas se o que é negado pode ser igualmente verdadeiramente afirmado, tem que ser ou verdadeiro ou falso, enunciar os predicados separadamente e dizer, por exemplo, que uma coisa é branca, e então, que é não branca. E se não é verdadeiro enunciar os predicados separadamente, nosso oponente não diz o que professa dizer, e nada existe. E como pode o não existente discutir ou andar? Além disso, todas as coisas serão uma, como dissemos antes, e a mesma coisa será ser humano, Deus e trireme, e a negação destes termos. Pois, se é igualmente possível afirmar ou negar qualquer coisa de qualquer coisa, uma coisa não será diferente de uma outra, já que se qualquer coisa diferisse seria verdadeira e única. E analogamente, mesmo se for possível fazer uma asserção verdadeira separando os predicados, o que dissemos procede,
E procederia também que todas as asserções seriam verdadeiras e todas falsas, e que o nosso oponente ele próprio admite que o que ele diz é falso. Ademais, fica evidente que a discussão com ele é destituída de objetivo, porque ele nada enuncia de efetivo, já que não diz nem sim nem não, mas sim e não. E então nega novamente ambos, e não diz nem sim nem não. Se não fosse assim, já haveria alguma asserção definida. Ademais, se quando a afirmação for verdadeira a negação for falsa, e quando esta for verdadeira a afirmação for falsa, será impossível afirmar e negar verdadeiramente a mesma coisa ao mesmo tempo, embora se possa talvez dizer que este é o ponto em questão. Além disso, está errado aquele que supõe que uma coisa é assim ou não é assim, e aquele que supõe ambas as enunciações corretas? Se ele estiver certo, qual o significado de dizer que esta é a natureza da realidade? E se não estiver certo, mas estiver mais certo do que o detentor da primeira opinião, a realidade terá imediatamente uma natureza definida, e isto será verdadeiro e ao mesmo tempo não verdadeiro. E se todos estão igualmente certos e errados, um adepto dessa opinião estará incapacitado tanto de discursar quanto significar qualquer coisa, uma vez que ao mesmo tempo diz tanto sim quanto não. E se ele não constrói nenhum juízo, mas pensa e não pensa indiferentemente, que diferença haverá entre ele e as plantas? Consequentemente, fica bastante evidente que ninguém, entre os que professam essa teoria ou os que pertencem a qualquer outra escola, coloca-se realmente nessa posição. Se assim não fosse, por que alguém caminha até Megara e não permanece em casa simplesmente pensando em fazer a viagem? Por que não caminha cedo numa manhã até a beira de um poço ou de um precipício e nele se precipita, em lugar de francamente se esquivar a agir assim, demonstrando deste modo que não pensa que é igualmente bom e não bom neles precipitar-se? É óbvio que então ele julga que um procedimento é melhor e o outro pior. E se é assim, deve julgar que uma coisa é ser humano e uma outra não ser humano, e que uma coisa é doce e uma outra não doce. Com efeito, pensando ser desejável beber água e ver um ser humano, se disporá a procurá-los. Não se pondo a procurar e julgar as coisas indiscriminadamente, o que contudo faria se a mesma coisa fosse igualmente ser humano e não ser humano. Mas, como dissemos, não há ninguém que, obviamente, não evite certas coisas e não outras. Daí, pelo que parece, todos os indivíduos formam juízos não qualificados, se não sobre todas as coisas, ao menos sobre o que é melhor ou pior. E se o fazem por conjectura e sem conhecimento, seria de se esperar que estivessem ainda mais ansiosos pela verdade, tal como um enfermo estaria mais ansioso pela saúde do que uma pessoa saudável, pois de fato aquele que conjetura, comparado com aquele que conhece, não encontra uma relação saudável com a verdade. Por outro lado, por mais que as coisas possam ser assim e não assim, diferenças de grau são inerentes à natureza das coisas. De fato, não deveríamos dizer que 2 e 3 são igualmente regulares. Nem estão aquele que pensa que 4 é 5 e aquele que pensa que é 1000 igualmente errados. Consequentemente, se não estão igualmente errados, um está claramente menos errado e assim mais certo. Se então aquilo que possui mais a natureza de alguma coisa está mais próximo desta alguma coisa, haverá alguma verdade da qual o mais verdadeiro está mais próximo. E mesmo que não houver, ainda assim haverá agora alguma coisa mais certa e verdadeira e seremos libertados da doutrina desqualificada que nos impediria de determinar qualquer coisa em nosso pensamento. Quinto, a teoria de Protágoras origina-se da mesma opinião, e ambas as teorias igualmente têm que ser ou verdadeiras ou não verdadeiras, uma vez que, se todas as opiniões e fenômenos são verdadeiros,
tudo tem que ser simultaneamente verdadeiro e falso. Realmente, muitas pessoas formam juízos que são opostos aos de outras pessoas e supõem que aqueles que não pensam o mesmo que elas próprias estão errados, de modo que a mesma coisa tem tanto que ser quanto não ser. E se assim é, todas as opiniões são necessariamente verdadeiras, já que os que estão errados e os que estão certos têm pensamentos que se opõem entre si. E, portanto, se esta for a natureza da realidade, todos estarão certos. Fica claro, então, que ambas essas teorias procedem do mesmo modo de pensar, mas o método de discussão não é idêntico para todos os casos, visto que alguns exigem persuasão, ao passo que outros exigem coação. A ignorância dos que elaboraram esse pensamento em meio à perplexidade é facilmente remediável, porque estamos nos ocupando do seu modo de pensar e não da sua teoria. Mas os que sustentam a teoria por ela mesma somente podem ser curados refutando-se a teoria tal como expressa em seu próprio discurso e suas palavras. É aos que se tornam perplexos diante da sua observação das coisas sensíveis que ocorre essa opinião. Ao verem os contrários gerados a partir da mesma coisa, são levados à crença de que contradições e contrários podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, se o que não é não pode ser gerado, a coisa tem que ter existido antes igualmente como ambos os contrários, tal como Anaxágoras declara que tudo está mesclado em tudo, e inclusive Demócrito, já que também declara que o vazio e o cheio estão igualmente presentes em todas as partes, e não obstante, o segundo é, ao passo que o primeiro não é, o vazio não é e o cheio é. Diremos, portanto, aos que baseiam seu juízo em tais considerações que, embora num sentido sua teoria esteja correta, estão errados num outro sentido, visto que ser apresenta dois significados, de maneira que há um sentido em que alguma coisa pode ser gerada, vir a ser, a partir do não ser, e um outro sentido em que não pode. Há também um sentido em que a mesma coisa pode ser e não ser simultaneamente, mas não sob o mesmo aspecto, uma vez que a mesma coisa pode ser simultaneamente em potência dois contrários, mas não o pode em ato. Além disso, pedir-lhes-emos que concebam também um outro tipo de substância de coisas existentes, na qual não há absolutamente movimento, nem destruição, nem geração. Da mesma forma, foi a partir de uma observação das coisas sensíveis que ocorreu a certas pessoas a teoria segundo a qual há verdades nos fenômenos. Pensam elas que a verdade não deveria ser avaliada pelo grande ou pequeno número dos que a sustentam e afirmam que a mesma coisa parece doce a alguns que a provam, enquanto parece amarga a outros, de modo que se todos estivessem doentes ou loucos, à exceção de 2 ou 3 indivíduos que estivessem com saúde ou senso, estes seriam considerados doentes ou loucos e não os outros. E acrescentam que também muitos animais captam das mesmas coisas impressões que contrariam as nossas, e que o próprio indivíduo nem sempre capta o mesmo nas coisas através da sua percepção sensorial. Consequentemente, não há certeza de quais entre suas impressões são verdadeiras ou falsas, já que um tipo não é mais verdadeiro do que outro, o sendo igualmente. Daí a declaração de Demócrito de que ou não há verdade, ou a nós ela não se mostra. Em geral, dizem que a impressão dada através da percepção sensorial é necessariamente verdadeira porque supõem que o pensamento é percepção sensorial e esta é a alteração física. Com efeito, foi por esta razão que tanto Empédocles quanto Demócrito e praticamente todos os demais experimentaram uma obsessão por opiniões como essas. De fato, Empédocles declara que aqueles que alteram sua condição corpórea alteram o seu pensamento. Abre aspas. É de acordo com seu presente estado que aumenta o pensamento nos seres humanos. Fecha aspas. E numa outra passagem diz ele, abre aspas, e na medida em que mudam para uma natureza diferente, sempre lhes ocorre pensar diferentemente. Fecha aspas. E Parmênides expressa-se do mesmo modo, abre aspas, tal como cada um a qualquer tempo apresenta o temperamento de seus membros multiplamente articulados, assim ocorre o pensamento aos seres humanos, pois para cada ser humano e todos os seres humanos, a substância de seus membros é a mesma coisa que pensa, com o predomínio do pensamento. Fecha aspas. Há um relato também de algo dito por Anaxágoras a alguns de seus discípulos, de que as coisas seriam para eles como as julgassem ser, e afirmam que Homero também claramente tinha essa opinião,
já que fez Heitor, quando este se achava inconsciente devido ao golpe, jazer com os pensamentos desarranjados, sugerindo assim que mesmo os que estão com o intelecto avariado pensam, ainda que não os mesmos pensamentos. É evidente que, se ambos são tipos de pensamento, a realidade também será tanto assim como não assim. É ao longo deste caminho que as consequências revelam-se sumamente difíceis, pois se aqueles que têm a mais clara visão possível de tal verdade, sendo eles os que mais a buscam e amam, sustentam essas opiniões e fazem tais pronunciamentos acerca da verdade, com certeza aqueles que tentam ser filósofos podem muito bem desesperar, pois nesse caso a busca da verdade seria perseguir aves no ar. Mas a razão de esses homens sustentarem essa opinião é que, embora tenham investigado a verdade daquilo que é, supuseram que o que é restringe-se às coisas sensíveis, no que a natureza do indeterminado, isto é, do ser no sentido que elucidamos, está fartamente presente. E, portanto, suas afirmações, embora plausíveis, não são verdadeiras. Esta forma da crítica é mais adequada do que a que Epicarmo aplicou a Xenófanes. E, ademais, observando que toda essa substância indeterminada está em movimento e que não é possível fazer nenhuma predicação verdadeira do que está em mutação, entenderam ser impossível emitir qualquer afirmação verdadeira sobre o que é, em todos esses aspectos, inteiramente imutável. De fato, foi a partir dessa suposição que nasceu a mais extrema dessas opiniões mencionadas por nós, a dos seguidores professos de Heráclito, tal como defendida por Crátilo, que descambou para pensar que não era necessário dizer coisa alguma, tendo se limitado a mover seu dedo, e criticou Heráclito por declarar que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, já que ele próprio sustentava que isso não podia ser feito sequer uma vez. Replicaremos, contudo, a essa teoria, suplementarmente, que, embora o mutável, ao mudar, ofereça a esses pensadores um certo efetivo fundamento para supor que o mutável não é, ainda assim há nisso algo de discutível, pois aquilo que está desfazendo qualquer qualidade conserva algo do que está sendo desfeito, e algo daquilo que vem a ser já existe necessariamente. E, geralmente, se uma coisa está perecendo, estará presente aí algo que existe. E se uma coisa está vindo a ser, aquilo de que procede e através do que é gerada, vem a ser, necessariamente existe, processo que não pode seguir ad infinitum. Mas deixemos essa linha de raciocínio e observemos que mudança quantitativa não é o mesmo que mudança qualitativa. Tomemos como certo que nada há de permanente quanto à quantidade. Entretanto, reconhecemos tudo através da forma. E, mais uma vez, os que defendem a teoria que refutamos são censuráveis pelo fato de haverem afirmado acerca da totalidade do universo material o que haviam observado numa mera minoria de coisas sensíveis. Com efeito, é somente o domínio sensorial que nos cerca que se mantém submetido à destruição e à geração. Entretanto, esse domínio representa uma fração ínfima do todo, o que nos levaria a pensar que teria sido mais justo da parte deles a absorver o primeiro, o ínfimo domínio sensorial, em função do segundo, o todo, do que condenar o segundo por conta do primeiro. Além disso, diremos evidentemente a esses pensadores algo idêntico ao que dissemos há um tempo, na necessidade de demonstrar-lhes e convencê-los que há um tipo imutável de natureza. Aqueles que afirmam que as coisas simultaneamente são e não são, ficam logicamente obrigados a admitir que todas as coisas estão em repouso e não que estão em movimento, isto porque não dispõem de nada para que se possa mudar, visto que tudo existe em tudo. Quanto à realidade, considerando que nem todo fenômeno é real, começamos por afirmar que a percepção efetivamente, ao menos a do objeto próprio de um sentido, embora não seja falsa, a impressão que dela obtemos não é idêntica à percepção, com o que podemos com justiça nos mostrar surpresos se nossos oponentes levantarem a questão de se grandezas e cores são realmente como aparecem à distância ou ao alcance da mão, como aparecem ao saudável ou ao enfermo, se as coisas pesadas são como aparecem ao fraco ou ao forte, se a verdade é como aparece ao desperto ou ao adormecido, pois evidentemente não creem realmente na última alternativa.
Ninguém, de qualquer maneira, se à noite pensa estar em Atenas, enquanto está realmente na Líbia, parte para o Odeon. Por outro lado, no que tange ao futuro, como de fato afirma Platão, a opinião do médico e a do ignorante presumivelmente não são uma e outra igualmente confiáveis, digamos, quanto a se alguém vai ficar bem ou não. Igualmente, inexiste confiabilidade no caso dos próprios sentidos. Nossa percepção de um objeto estranho e de um objeto próprio de um determinado sentido, ou de um objeto congênere e de um objeto real daquele próprio sentido. Mas no caso de cores, a visão e não o paladar é confiável, ao passo que no caso do gosto, o paladar e não a visão. Mas nenhum dos sentidos jamais declara ao mesmo tempo que o mesmo objeto é assim e não assim. Nem sequer num outro tempo o sentido pronuncia algo conflitante no que respeita à qualidade, mas somente daquilo a que pertence a qualidade. Quero dizer, por exemplo, que um mesmo vinho pode parecer, por efeito de sua própria alteração ou daquela do corpo de alguém, num momento doce e no outro não doce. A doçura, contudo, tal como é quando existe, jamais muda, estando-se sempre certo a respeito disso. E aquilo que é para ser doce é necessariamente desta natureza. Entretanto, todas essas teorias destroem a possibilidade da existência necessária de qualquer coisa, na medida em que destroem a existência de sua substância, pois o necessário não pode ser de um modo e de um outro modo. Por conseguinte, se qualquer coisa existe, necessariamente não pode ser tanto assim quanto não assim. E, em geral, se somente existisse o sensível, nada haveria sem a existência de coisas animadas, já que não haveria nenhuma faculdade sensorial. A opinião de que não existiriam nem qualidades sensíveis nem sensações é provavelmente verdadeira, já que estas dependem do efeito que é produzido naquele que percebe. Entretanto, é impossível que os substratos geradores da sensação não devessem existir, mesmo independentemente da sensação, pois a sensação não é a sensação de si mesma, havendo algo além da sensação que deve ser anterior a essa, uma vez que aquilo que move é naturalmente anterior ao que é movido, o que não é menos verdadeiro se os termos forem correlativos. Sexto, mas alguns entre aqueles que realmente sustentam essas convicções e aqueles que se limitam a professar essas opiniões levantam a seguinte dificuldade: indagam a quem cabe julgar o homem saudável e, em geral, quem compete julgar corretamente em cada caso particular. Todavia, essas questões são como querer saber se, num dado momento, estamos despertos ou adormecidos. E todos os problemas desse tipo redundam no mesmo. Essas pessoas exigem uma razão para tudo, buscam um ponto de partida e desejam entendê-lo por demonstração, ainda que a julgar por suas ações, revela-se evidente que tais indivíduos não têm convicção alguma. O erro em que incorrem é o que já indicamos. O fato é que exigem uma razão para coisas que carecem de razão, visto que o ponto de partida de uma demonstração não é uma questão de demonstração. É possível que a primeira classe dessas pessoas possa ser prontamente persuadida disso, porque não é difícil captá-lo. Mas os que se limitam a buscar irrefutabilidade na argumentação buscam o impossível, uma vez que reivindicam o direito de contradizer a si próprios, e não perdem tempo em fazê-lo. Entretanto, se nem todas as coisas são relativas, algumas existindo por si mesmas, nem todo fenômeno será verdadeiro, já que um fenômeno é um fenômeno para um determinado alguém. A conclusão é que aquele que diz que todos os fenômenos são verdadeiros torna todas as coisas relativas. Assim, os que exigem algo irrefutável na argumentação e ao mesmo tempo reivindicam demonstrar sua posição, devem garantir-se declarando que o fenômeno, o que aparece, é verdadeiro não em si mesmo, mas para quem aparece, e no momento em que aparece, e no sentido e maneira nos quais aparece. Ora, se demonstram sua posição, mas não a demonstram sem adotar a postura citada anteriormente, o resultado será que não demorarão a contradizer a si mesmos. Com efeito, é possível que para um mesmo homem uma coisa apareça à visão como sendo mel, mas não apareça como tal para o paladar. E, como tem ele 2 olhos, se a visão destes não for igual,
pode ser que as coisas não pareçam as mesmas para cada um dos olhos. Diremos aos que afirmam, pelas razões anteriormente indicadas, que os fenômenos são verdadeiros e que, portanto, todas as coisas são igualmente falsas e verdadeiras, porque não aparecem idênticas para todos e nem sempre idênticas ao mesmo indivíduo, mas frequentemente se manifestam contrariamente ao mesmo tempo. Com efeito, quando cruzamos os dedos enquanto o tato nos afirma, nos informa que há dois objetos, a visão informa que há somente um. Sim, mas não para o mesmo sentido ou para a mesma parte dele, da mesma maneira e ao mesmo tempo. De modo que, com esta qualificação, o fenômeno será verdadeiro. Mas talvez seja por esta razão que aqueles que argumentam pela discussão e não por experimentarem uma dificuldade, são levados a dizer que o fenômeno não é verdadeiro em si mesmo, mas verdadeiro para quem percebe. E, como afirmamos antes, são levados também a tornar tudo relativo e dependente da opinião e da sensação, de modo que nada aconteceu ou acontecerá a menos que, primeiramente, alguém haja formado uma opinião a respeito. Se assim não fosse, está claro que todas as coisas não seriam relativas à opinião. Ademais, se uma coisa é una, é relativa a uma coisa ou a alguma coisa determinada. E se a mesma coisa é tanto uma metade quanto um igual, ainda assim o igual não é relativo ao dobro. Se para o sujeito pensante, ser humano e o objeto do pensamento são idênticos, ser humano não será o sujeito pensante, mas o objeto do pensamento. Por outro lado, se cada coisa for considerada como relativa ao sujeito pensante, este será relativo a uma infinidade de coisas especificamente diferentes. Tenhamos como adequadamente estabelecido que a mais certa das crenças é a de que afirmações contrárias não são ambas verdadeiras simultaneamente, e quais as consequências que resultam da rejeição dessa crença e por que as pessoas a rejeitam. E como a contradição de uma afirmação não pode ser verdade e ao mesmo tempo da mesma coisa, evidencia-se que contrários não são aplicáveis ao mesmo tempo à mesma coisa, porque em cada par de contrários, um deles é uma privação, não menos do que um contrário, e é uma privação de substância. E que se diga a propósito que privação é uma negação de um predicado a algum gênero definitivo. Portanto, se é impossível afirmar e negar simultaneamente uma coisa verdadeiramente, também é impossível para contrários aplicarem-se simultaneamente a uma coisa. Ou ambos se aplicam a ela em relações particulares, ou um deles numa relação particular e o outro não qualificadamente. 7. Tampouco, com efeito, pode haver qualquer intermediário entre declarações contrárias. De um tema ou assunto devemos ou afirmar ou negar uma coisa, seja o que for. Isso fica claro se começarmos por definir verdade e falsidade. Dizer que o que é, não é, e que o que não é falso. Mas dizer que o que é, e que o que não é verdadeiro. Consequentemente, também quem diz que uma coisa é e não é, dirá ou que é verdadeiro ou que é falso. Mas nem o que é, nem o que não é, se diz ser ou não ser. Além disso, um intermediário entre contrários o será ou como o cinza está entre o preto e o branco, ou como aquilo que não é, nem homem nem cavalo, está entre homem e cavalo. No último sentido, não pode mudar, pois a mudança é de não bom para bom ou de bom para não bom. E na prática, entretanto, está claramente sempre mudando. De fato, a mudança só pode ocorrer para o oposto e o intermediário. E se fosse um verdadeiro intermediário, neste caso também teria que ocorrer uma mudança para branco, não de não branco. Isso, contudo, não é um fato percebido. Além do mais, o entendimento ou afirma ou nega todo objeto do entendimento ou do pensamento, ou que se evidencia a partir da definição, quando é verdadeiro ou falso. É verdadeiro quando, ao afirmar ou negar, associa os predicados de uma maneira. É falso quando o faz da outra maneira. E, novamente, o intermediário, a menos que seja conservado meramente por conta do argumento, tem que existir ao lado de todos os termos contrários, o que possibilitará a alguém declarar o que não é nem verdadeiro nem falso,
e haverá um intermediário entre o que é e o que não é, de sorte a haver também um tipo de mudança intermediária entre a geração e a destruição. Além disso, mesmo em todas as classes, nas quais a negação de um atributo significa a afirmação do seu contrário, haverá um intermediário. Por exemplo, na esfera dos números, haverá um número que não é nem ímpar nem par. Entretanto, nesse caso, incorremos na impossibilidade, como ressalta óbvio da definição. Mais uma vez, o processo prosseguirá ad infinitum, e as coisas que existem não se limitariam a ser acrescidas da metade, mas mesmo de muito mais. De fato, novamente será possível negar o intermediário com referência tanto à sua afirmação quanto à sua negação, e o novo termo resultante será alguma coisa, considerando-se que sua substância é algo distinto. Do mesmo modo, quando o indivíduo, ao ser indagado se uma coisa é branca, diz não, tudo o que negou foi que ela é branca. E o seu não ser branca constitui uma negação. Ora, tais como outros paradoxos também ocorreram, essa opinião ocorreu a certas pessoas. Isso porque, quando estas se veem impossibilitadas de livrar-se de argumentos erísticos, rendem-se ao argumento e admitem a verdade da conclusão. Alguns, por conseguinte, aderem a essa teoria e argumentam dessa maneira por essa razão, ao passo que outros assim agem porque exigem uma explicação para tudo. E o ponto de partida para lidar com todas essas pessoas é a definição. Ora, a definição apoia-se na necessidade de que queiram dizer algo dotado de significado. Com efeito, a fórmula da qual a palavra é um signo converte-se em sua definição. A doutrina de Heráclito, segundo a qual todas as coisas são e não são, parece tornar tudo verdadeiro, ao passo que a de Anaxágoras, segundo a qual há um intermediário entre os termos de uma contradição, parece tornar tudo falso. Porque, quando as coisas são mescladas, a mescla não é nem boa nem não boa, resultando que nenhuma declaração que possa ser feita é verdadeira. Oitavo, com base nessa análise, evidencia-se que as declarações unilaterais e radicais feitas por algumas pessoas não podem ser substancialmente verdadeiras. Por um lado, a afirmação de que nada é verdadeiro, uma vez que afirmam que não há porquê a mesma regra aplicável à comensurabilidade da diagonal de um quadrado não o seja a todas as outras coisas, e por outro, a afirmação de que tudo é verdadeiro. A afirmação de que nada é verdadeiro, a afirmação de que tudo é verdadeiro. Essas teorias são praticamente idênticas à de Heráclito, já que a teoria que sustenta conjuntamente que todas as coisas são verdadeiras e todas falsas também emite cada uma dessas afirmações separadamente, de sorte que, se são impossíveis combinadas, também são impossíveis individualmente. Além disso, é evidente que há afirmações contrárias que não podem ser simultaneamente verdadeiras. Nem, por outro lado, podem todas as afirmações ser falsas, ainda que é o que pareceria mais possível diante do que foi dito. Entretanto, contra todas essas teorias, devemos exigir, como sustentamos anteriormente, não que alguma coisa seja ou não seja, mas que as pessoas afirmem algo que tenha significado, de modo que possamos argumentar a partir de uma definição, começando por apreender o que significa falsidade ou verdade. Se aquilo que for verdadeiro afirmar coincidir com aquilo que é falso negar, será impossível que todas as afirmações sejam falsas, uma vez que uma parte da contradição é necessariamente verdadeira. Ademais, se é necessário, no tocante a todas as coisas, serem ou afirmadas ou negadas, impossível que ambas as partes sejam falsas, já que unicamente uma das partes da contradição é falsa. De fato, a consequência notória da exposição de todas essas teorias é que elas destroem a si mesmas, porquanto aquele que diz que tudo é verdadeiro torna a teoria oposta à sua também verdadeira, e, portanto, a sua própria teoria não verdadeira, na medida em que a teoria oposta afirma que a sua não é verdadeira. E quem diz que tudo é falso, torna a si mesmo falso. E se apelam para exceções, um que exclusivamente a teoria oposta não é verdadeira, o outro que somente a sua própria teoria não é falsa, nem por isso deixarão de ser levados a postular a verdade ou falsidade de um número infinito de asserções, já que a asserção de que a asserção verdadeira é verdadeira
é também verdadeira, processo que caminhará ad infinitum. Tampouco estão certos os que sustentam que todas as coisas estão em repouso, nem os que defendem que todas as coisas estão em movimento. Com efeito, se todas as coisas estão em repouso, as mesmas coisas se manterão sempre verdadeiras e falsas. Quando sabemos que esse estado de coisas é evidentemente sujeito à mudança. De fato, o próprio enunciador de uma asserção não existia num tempo, e novamente virá a não existir. E se todas as coisas estão em movimento, nada será verdadeiro, ou seja, tudo será falso. Contudo, foi demonstrado ser isso impossível. Ademais, é necessário que o mutável seja aquilo que é, uma vez que a mudança é de alguma coisa para alguma coisa. E que se complemente que tão pouco é verdadeiro que todas as coisas estão em repouso ou em movimento às vezes, mas nenhuma coisa continuamente, visto que há uma coisa que move continuamente o que é movido, além do que o primeiro motor é ele mesmo, não movido.